pessoal, eu sou a Rafaela Lance, estamos aqui no podcast, hoje com os profissionais com propósito, trazendo dois convidados ilustres, o Rafael e a Thaís. Rafael Mantuan é casado com Thaís Almeida, pai de Amon, autor do livro Transforme a Sua Vida Financeira, possui formação acadêmica em administração, especialização em docência FGV, PNL e IBC, pós em gestão de projetos PUC, teologia no STBnet, atualmente cursa seu mestrado em coach pela Florida Christian University, nos Estados Unidos, atua no mercado financeiro há mais de 20 anos em diversas áreas como gerente de relacionamento, trader, gerente de investimentos, gerente geral em banco de investimento, com destaque nacional em todas as áreas, fundador do Family Office Cristão, Alon Capital, escritório especialista em planejamento financeiro e consultoria de investimentos. Possui certificações CPA 10, CPA 20, Anchor, PCO, CAA e a certificação internacional de planejamento financeiro CFP International. A Thaís Almeida é administradora de empresas com pós-graduação em marketing e comunicação pela ECA USP, mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios em empresas e diversos segmentos, criadora do Método Raiz, mentoria de desenvolvimento de negócios para pequenos empresários, fundadora da Universidade do Empreendedor, Ecossistema de Desenvolvimento de Empreendedores, fundadora da Escola Gestão Fitness, plataforma de educação sobre gestão de academias para empresários e equipe no modo Educação em Company, criadora do canal Universidade do Empreendedor no YouTube. Então vamos lá, uma pergunta assim mais pessoal, né? Como vocês se conheceram? Uma boa pergunta. A gente se conheceu na internet, a gente é fruto da internet. E na época eu estava lendo um livro do Napoleão Hill, que ele falava que a gente precisa de ter um mastermind, conhecer pessoas que te inspiram. E para a liderança, não sei se é comum para você ou para quem está nos ouvindo, a liderança ela é muito solitária. Você tem dificuldade de encontrar pessoas com a mesma visão, com a mesma ambição, para que você possa ter trocas produtivas. E aí quando eu vi o Instagram da Thaís, eu primeiro achei ela lindíssima, claro, né? Eu falei, puxa, mas que currículo legal que ela tem, né? Comecei a ver o trabalho que ela faz, os vídeos do YouTube, e na época eu queria começar a gravar mais no YouTube. Então a gente começou a se conectar. Mas o interessante, assim, que a gente conectou, mas ela que mandou a mensagem primeiro. Fui eu que tomei a iniciativa, né? Oi, tudo bem? E aí a gente começou a conversar e num encontro inusitado a gente começou a perceber que tem muito fit de ideias, de propósito. Então aquilo que se tornou talvez um flerte meio que intencional, né? Sem propósito, né? Buscando uma conexão, acabou se tornando uma história, uma jornada de vida, né, esposa? Foi isso, até hoje, né, marido? E hoje vocês congregam na Igreja Batista do Morumbi. Uhum. Isso mesmo, na Igreja Batista do Morumbi. Quando eu conheci o Rafa, ele contou a história dele para mim e disse que desde adolescente ele dizia que ele ia ser pastor. Eu não congregava em lugar nenhum quando eu conheci o Rafa. E até pensei assim, falei, meu Deus, eu vou me relacionar com alguém que quer ser pastor? Né? Então foi até uma surpresa para mim. Mas foi algo muito positivo, porque o Rafa congregando lá me levou para lá, e a gente está lá até hoje. E o fato interessante é que quando a gente começou a se relacionar, foi na época da pandemia. Então você não tinha para onde ir, né? Era tudo muito fechado, aquela coisa muito restrita. Então nós nos conectávamos por vídeo durante a semana, geralmente às 9 da noite, que a gente parava de trabalhar. Era, né? O nosso horário. Nosso horário, era às 9 da noite. E aí, o que nós fazíamos? Eu discipulei ela. Ela falou assim, Rafa, me ensina mais. Você falou que teve discipulado na igreja. Como que é o discipulado? Eu falei, bom, já começamos certo o relacionamento. Começando com a Bíblia. E o primeiro presente que eu dei pra ela, quando a gente começou a se relacionar mais sério, você lembra qual foi, esposa? Foi
Foi a Bíblia. Foi a Bíblia, é verdade. Aí eu falei, eu não tenho Bíblia em casa. Você já era cristã, já conhecia Jesus? Eu nasci, fui criada na igreja católica. Tá. E aí quando a gente veio adulta, a gente meio que desvia, né? Então eu não estava em lugar nenhum. E eu não tinha Bíblia em casa. Apesar de na minha infância, eu estudei em colégio de freira, então eu tinha, assim, eu era cristã. Tinha, mas naquela época que eu conheci o Rafa, eu não tinha. E aí eu falei, nossa, eu não tenho Bíblia. Ele me deu uma Bíblia quando ele me pediu em namoro. Foi logo a Bíblia de estudo da mulher. Pronto, quem andar comigo vai ter que vai ter que ser trabalhado na teologia, né? E aí os dois trabalhavam no mercado financeiro. Eu do mercado financeiro, né? Estou no mercado financeiro há mais de 20 anos. Na época eu estava como gestor do Banco Safra, lá na região do Morumbi, de Santo Amaro. E já a Thaís é empreendedora já há muitos anos, né, amor? Eu tenho uma empresa já há 23 anos, empreendedora desde que eu era bem jovem. E vim, onde é que a gente encontrou essa sinergia? Da área financeira, mas além do o meu negócio também é de educação. Como falou, eu tenho a Escola Gestão Fitness, a Universidade do Empreendedor também é de educação. E o marido dá aula também, na época tinha um curso para certificação, né, para bancários. E a gente foi encontrando essa sinergia. Eu como empresária, também educadora, ele como educadora. Inclusive, depois que a gente começou a namorar, eu ajudei ele a criar um curso online, porque na época da pandemia teve muito isso, né? De ensino online. E a gente foi construindo. E quando que vocês... Porque a Alon, né? Eu sou cliente da Alon, né? Quando que vocês... Eu acredito que o Senhor deve ter colocado isso no coração de vocês, né? De, olha, vamos ir por esse caminho de educar os nossos clientes à luz da Bíblia para uma educação financeira com propósito. Quando que deu esse start em vocês, assim? É um processo, né? A gente fala que Deus, ele vai trabalhando na gente e muitas vezes a gente, sem entender, ele vai nos direcionando. Vou tentar resumir porque é uma história bem longa. Começou primeiramente com a minha certificação, o CFP, que é essa certificação internacional, que eu passei a estudar mais o mercado de planejamento financeiro com outros olhos. Porque quando eu estava no banco, você tem uma visão muito focada em metas. O banco é um distribuidor de produtos. Então, todo mês você recebe uma cartilha do que você tem que vender e oferecer. Então, todo cliente que senta na tua frente, o cliente acha que está sendo assessorado. Quando que, na verdade, vai ser empurrado para ele produtos e serviços. Ponto. Em geral é assim, não digo todo o mercado, mas eu falo que, em geral, é assim que funciona em sua grande maioria. Mas aquilo me deixava me constrangia muitas vezes, sabe? Em ter que oferecer produtos que não estavam de acordo com os meus objetivos e valores. Então, saltando aqui alguns 10 anos quase de história, né? Quando eu saí do banco, eu comecei durante um mês, eu fiz 40 reuniões em 20 dias. E eu planejei todas elas, né, amor? Foi. Eu fui estudar o mercado, fui entender, né, como é que funciona. E eu percebi que lá nos Estados Unidos, você tem os planejadores financeiros cristãos, o KA. Então, além do CFP, além dessa certificação, você tem uma outra certificação que é de planejador financeiro cristão, porque nossos valores são diferentes. A nossa cultura é diferente. A forma como nós enxergamos dinheiro e riqueza é diferente, em geral, do mercado secular. E foi essa união de propósito, porque aí eu atendo a pessoa física e eu percebo que muitas vezes tem necessidades na pessoa jurídica dos meus clientes empreendedores. Aí eu também ofereço os serviços de mentoria da Thaís e assim vice-versa. E vice-versa, porque eu já estou na mentoria há muitos anos. E eu verifico, né, identifico nos meus clientes de mentoria para gestão de negócios, onde ele vem com uma demanda. Eu preciso vender mais, eu preciso ter mais engajamento com os colaboradores. Geralmente chega com essa demanda de eu preciso faturar mais, vender mais. E quando eu entro dentro do negócio, eu verifico que tem outros problemas, com pessoas, com a experiência do cliente. E quando ele tem um problema financeiro no negócio, provavelmente ele tem um problema na pessoa física também. Então, por isso que a gente uniu esses dois negócios, tornando um só. Mais completo, Mais né? completo. Isso. E hoje, assim, você, Thaís, primeiro me responda isso, depois eu vou perguntar para o Rafa. Hoje, o que você acha que é o principal erro que as famílias cristãs cometem para se endividarem, para, né, entrar naquela bola de neve de não conseguir sair, investir, poupar, planejar? Onde você acha que é o principal erro hoje?
Existem dois motivos principais para uma família ter... principais, né? Que a gente vai considerar que uma família tem problema financeiro. O primeiro é quando algo acontece, ou uma doença, um desemprego, essa família não tinha um conhecimento em educação financeira, ela não tinha reserva, e aí se torna uma bola de neve. E quando, às vezes, o problema dela não é que aconteceu algo, mas ela vai se endividando, que aí é a falta de conhecimento. É a falta de planejamento, a falta de diálogo. Acontece muito, principalmente entre casais, um gasta mais que o outro, aí eles não conversam. Existe o que a gente chama de traição financeira, onde um esconde despesas do outro. Então, eu acredito que, tirando a parte do conhecimento, que é onde a gente entra, o problema nas famílias é a questão do diálogo, do definir o orçamento juntos. Podemos comer fora quando? Gastando quando? Quanto? Podemos passear, não ir fazendo e vai se endividando e vai se tornando uma bola de neve. Então, dentro da família cristã, falta o diálogo entre os familiares. Trazendo entre bem os pais, dados os filhos. estatísticos, Rafa, né? Complementando já o que a Thaís colocou, você tem uma noção, né? Hoje, no Brasil, a cada 10 pessoas, 8 estão endividadas. Né? E ter dívidas nem sempre é ruim. Né? Eu tenho até um curso que chama Dívidas Nunca Mais, que até explico que, assim, muitas vezes a forma de você também prosperar é se endividando. As maiores empresas são endividadas, mas tem que saber fazer isso. Então, é bom ter um acompanhamento de como você se endividar para prosperar também. Vai fazendo dívida com qualquer jeito não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tô orientando isso. Dívida boa que a gente chama. Eu falo de dívida boa. Dívida boa. Então, imagina só. De 10 pessoas, 8 têm dívidas. Só que dessas 8 que são endividadas, 3 estão inadimplentes. Então, esse é um cenário do Brasil e é um cenário da igreja que está inserida no Brasil. Então, quando você olhar os irmãos da igreja lá, que você tem 10 pessoas, daquelas 10, 8 têm dívidas, e das 8, 3 estão com nome sujo, estão negativadas, ou no Serasa, ou enfim, em qualquer instituição. E aí a gente olha, né, quando eu já trabalho com famílias há mais de 20 anos. E quando você começa a entender a dinâmica da vida das pessoas, né, tem uma tríade muito clássica, que eu inclusive oriento as pessoas para poder prosperar. Assim, Rafa, eu quero ser bem sucedido, eu quero prosperar, eu quero ser milionário. Assim, olha, ok, vamos entender primeiro qual é o propósito. Né? Quando você não tem clareza de propósito, não sabe para onde você está indo, qualquer lugar basta. Né? Eu falo que a tríade do sucesso, claramente dizendo, primeiramente você tem que abrir as torneiras. Se você quer sair das dívidas e quer prosperar, você tem que abrir torneira. Você tem que ter mais de uma fonte de renda. Então, não, eu tenho só uma empresa. Você tem que se dedicar sim para a empresa, mas enquanto Deus está te abençoando nessa empresa, talvez, né, e faça sentido para você, ter alguma participação em algum outro negócio. Você também ter dinheiro investido no mercado financeiro com essa reserva de emergência, porque se sua empresa der um problema, você consiga suprir aquela fase, aquela falta. Então, primeiro ponto, abra as torneiras. O segundo ponto que eu falo é fecha os ralos. Não adianta estar com a torneira aberta se o ralo está ali vazando água à torta à direita. Então, tampe os ralos para que você possa ter realmente subir ali a sua caixa d'água. E o terceiro, e tão importante, assim, tão mais importante, né, quanto, é você descer um nível. Por quê? Vamos falar aqui para empresários, para empreendedores em geral. E população que vai nos assistir. CLT, como todo mundo, né? A gente está num mundo hoje de mídia social em que 99% das pessoas que estão na mídia social mostrando as suas vidas, aquilo é mentira. Aquilo é fake. Querem ostentar um padrão que elas não têm. Não tem. E aí o que acontece? A gente se compara, a gente se espelha, a gente, meu amigo tá lá viajando para não sei aonde, você se sente mal porque você está na sua casa. Né? Só que aquele amigo está todo endividado. E muitas vezes você não sabe disso. Eu conto várias histórias, inclusive tem um livro que eu estou para publicar, né, que fala sobre endividamento, como se libertar disso. E conta a história de um advogado daqui da região que chegava no banco todo com gravata italiana, tudo bonitão, não sei o quê. Mas ele, quando chegava diante de mim, assim, Rafa, pelo amor de Deus, aumenta meu limite. Me ajuda aqui, me ajuda totalmente ali. Quebrado. Eu falo assim, doutor, não tem como mais te ajudar, mesmo não devolve esse cheque porque não sei o quê. Então, o terceiro item aqui é diminua o nível. Então, como que eu diminuo o nível? Olhando ao seu redor, assim, entendendo aquilo que é realmente suficiente para você. Eu sempre, a vida inteira, Rafa, eu sempre tive mais de uma fonte de renda.
Meus ralos sempre foram muito bem calibrados, né, esposa? Muito bem. Ser grato por aquilo que o Senhor já te deu, né? Exatamente. E eu não preciso mostrar nada para ninguém. Uhum. Porque a minha identidade, ela está em Cristo. Então, assim, é claro que eu vou buscar ter um conforto, é claro que eu preciso, né, ter coisas que sejam boas, que tragam segurança para minha vida, para minha família. Mas eu não preciso mostrar nada para ninguém. Sim. Porque a minha identidade, ela está muito segura. Já se basta, né? É suficiente para mim. Então, sim, trabalhando. As pessoas, eu entendo assim, né? Que as pessoas, hoje elas são tão vazias, né? Da essência, da presença do Senhor, que elas tentam suprir essa carência através de coisas, né? Uhum. Então, quanto mais eu tenho, mais parece que aquilo vai diminuindo, e isso é um erro, né? Porque quando você adquire, passa 10 minutos e aquela carência, aquele vazio volta, né? De coisas e de aparência. Precisa mostrar na rede social, ter like, ter pessoas elogiando. Sim. Né? Isso também alimenta a vaidade. E o nosso mestre foi o maior exemplo disso, né? Que ele era... da onde ele veio? Ele era o próprio Deus, né? Ele se esvaziou de tudo e nasceu numa manjedoura. Foi o que mais provou que poderia ter tudo e se abdicou de tudo para ter uma vida extremamente simples, né? Se conectando com empreendedores aqui, esse ponto que você trouxe, Rafa, ele é incrível. Porque Jesus poderia ter nascido na casa de um sacerdote, podia ter nascido na casa de um homem muito rico da sua imperador, época. Né? Do imperador, sim. Por que não? Mas Deus escolheu que ele nascesse na casa de um carpinteiro. E ali ele dedicou a maior parte da sua vida, 90% da sua vida, foi Jesus empreendendo, sendo carpinteiro. Após a morte de José, ele assume a carpintaria. E o que é mais curioso, quando você vai a Israel, quem teve essa oportunidade vai e estuda teologia, você entende que carpintaria não tem a ver com madeira como nós vemos hoje. Lá na época de Jesus, a carpintaria era de pedra. Então Jesus era pedreiro. Ele construía casas. Por isso que ele fala a sua pedra angular. Ele sabia como fazer uma fundação, um alicerce. Ele construía. Então, ele sabia realmente como fazer. E ele investiu a maior parte da sua vida servindo as pessoas, entregando, né, o melhor dele através da sua profissão. A essência dele, né? Exatamente. Porque eu acho que nós somos muito mais do que o que nós fazemos, né? Sim. Então, a Rafaela dentista, às vezes as pessoas falam, Rafaela, já linka, né? Rafaela dentista. Não, eu sou muito mais do que só uma dentista. Antes de ser a dentista, eu sou a mulher de Deus, eu sou a esposa do Júnior, a mãe da Sofia e da Isabela. Então, a minha essência é muito maior do que aquilo no qual eu trabalho, né? E principalmente como você transborda o seu trabalho. Aonde, né, traz os frutos do reino. Exato. Através do nosso trabalho. Sendo você um CLT, um empreendedor, um super empresário, enfim, né? Exatamente. O que na prática significa viver o evangelho dentro de um CNPJ? A diferença entre uma empresa que vive o evangelho, de acordo com... vive o evangelho no CNPJ, é o propósito. Muitas pessoas acham que, assim, eu tenho uma empresa, então a empresa é o meu sustento. E aí eu vou adorar a Deus, vou orar na igreja, que eu chamo de HB, que é orabunda. Então, separa, mas na verdade não é separado. A empresa, ela pode ser o altar. Você pode levar o evangelho para dentro da empresa, onde você vai discipular seus colaboradores e principalmente a forma como você atende os seus clientes, como você cuida dos seus colaboradores, os valores cristãos dentro da sua empresa. Isso é uma empresa que vive o evangelho. Então não é só aquilo que você... Vou para a igreja no domingo, estou ali adorando a Deus, na segunda-feira eu vou fazer negócios, né? O Tim Keller fala que não, que é isso que não é, né? Não é isso. Nós somos uma pessoa só e o nosso negócio é de Deus. Né? Nós estamos administrando esse negócio. Então, você levar os valores, a justiça, a generosidade, a excelência, você levar esses valores cristãos dentro
para dentro da sua empresa. Isso é aplicar o evangelho na empresa, independente se a sua empresa é uma empresa confessional, é uma empresa para cristãos, como a nossa é, a gente fala que a nossa empresa é para cristãos, ou não. Isso depende. Tem gente, inclusive, que diz que é cristão, mas não atua com valores cristãos dentro da empresa. Não dão um testemunho, né, Não dão um testemunho, exatamente. É isso que conta. Qual é o testemunho que você vai deixar? Qual que é o legado que você vai levar como um cristão que aceita, que tem certeza que a sua empresa é uma empresa de Deus e você está ali administrando e fazendo aquilo que Deus espera, que transborde isso, que a lucratividade seja também para servir. E através do seu produto, do seu serviço, no seu caso como dentista, não é só cuidar da dor ou prevenir a dor ou a parte da estética, mas sim o que aquilo significa depois. Uma pessoa com uma boa autoestima é uma pessoa que produz mais, cuida melhor da família, a consequência dos nossos produtos e serviços. Isso que é levar o evangelho na empresa. O Rafa, você diz que a vida financeira tem 4 fases. Explica isso um pouco melhor, por favor. Esse livro que eu escrevi, o Transforme Sua Vida Financeira, ele é uma transcrição de uma das palestras que eu dou. Então, sempre que eu acabava de dar uma palestra, a pessoa perguntava: puxa vida, Rafa, mas tem alguma coisa que eu poderia levar? Eu queria que meu amigo, meu marido, minha mãe, meu pai... Então, eu transcrevi essa palestra e escrevi esse livro. E nele, eu compilei mais de 20 anos de experiência atendendo clientes e identifiquei que nós temos 4 fases da vida. A primeira fase, que eu chamo de sofrimento, porque de fato era a primeira fase mais desafiadora mesmo. É o famoso que você vende o almoço para comprar janta ou vice-versa. E parece uma fase de videogame, porque você só consegue realmente sair dessa fase quando você constrói uma reserva de emergência. Detalhe é que 99% das pessoas vivem no sofrimento e acabam morrendo no sofrimento, inclusive, né? Porque nunca conseguiram construir essa reserva de emergência. Após a construção dessa reserva, vem a segunda fase, que eu chamo de fase de acumulação. Por quê? Você conseguiu construir essa reserva porque você conseguiu organizar a sua vida financeira. E a partir daí, você começa a acumular um recurso. Só que toda fase da vida tem suas oportunidades e seus riscos. Então, na fase da acumulação, tem muita oportunidade e muito risco. A gente é tentado, é bombardeado, tudo que é lado, para poder gastar o dinheiro com alguma coisa, para poder investir em algum negócio que não é bom, ou talvez seja. Então, é bom ser acompanhado nessa fase de acumulação. Até que você vai entrar na terceira fase. Que a terceira fase a gente entra por 2 razões muito específicas. Ou por uma doença grave, né? Você pode ter 30, 40 anos, 20 anos, e ser acometido de uma doença. Então você não vai conseguir mais trabalhar, gerar renda. Então você precisa ter ali uma proteção, ou uma reserva, ou um seguro, para poder proteger você e a sua família, para poder viver a fase de acumulação. Ou a idade chega para todo mundo. Você não vai ter o mesmo vigor, a mesma disponibilidade. Por exemplo, eu tive um cliente que ele era dentista, cirurgião. Só que chegou numa certa fase da vida, ele começou a ter tremor. E aí não dá para atividade, não dá para seguir mais nessa atividade. Então, automaticamente entra na fase do consumo. E quanto que eu vou consumir? Como vou consumir? Então é uma outra reflexão que o livro traz. E preparando sempre o nosso cliente para a fase da sucessão também, que é a última, que é a 4ª fase. Né? A gente tem dados que, assim, um dos grandes dilapidadores de patrimônio da classe média e alta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o primeiro deles são os eventos de sucessão. O divórcio e a sucessão são grandes causas de dilapidação de patrimônio. E nós vamos preparar as famílias para isso também. A gente nunca sabe quando vai acontecer um episódio da falta de alguém. Então, como preparar isso? São essas 4 fases que a gente trabalha no livro, de maneira muito simples, muito resumida, aquele livro que você vai ler ali em 1 hora, que é uma palestra transcrita, né? Mas que tem bastante princípio, muita sabedoria, para poder realmente você refletir o seu momento presente, para que você possa tomar as melhores decisões para o seu futuro. Ô Rafa, eu posso te perguntar uma coisa saindo daqui um pouquinho do nosso script? Vamos imaginar que estou conhecendo o Rafael hoje, vou ler seu livro, mas eu já sou uma pessoa
mais madura, após 60 anos, existe luz ainda no fim do túnel ou não há esperança? O que eu construí ou o que eu plantei foi plantado? Estou nessa fase de sofrimento até hoje. Existe luz no fim do túnel? Rafa, essa pergunta ela é muito pertinente porque a gente tem uma realidade muito triste no Brasil. 99% dos aposentados no Brasil vivem dependendo de alguém. Só 1% tem a sua independência financeira, que tem ali, que consegue pagar as suas contas de casa sozinhos. Então você tem ali uma grande parcela dependendo da família, uma outra parcela precisando trabalhar ainda, né, e uma outra pessoa vivendo de caridade. Quando uma pessoa mais madura vem conversar comigo, contrata a nossa mentoria para que a gente possa organizar ela, a gente vai entender a vida dela como um todo. Então, entendendo primeiro qual que é o padrão de vida dela, verificar se existe a possibilidade ou não de se organizar a vida financeira, né? Se existe patrimônio, que ela possa ter alguma liquidez ali para manter aquele padrão de vida ou não, né? O ideal, claro, né, sempre é começar antes. Mas o melhor momento de você começar a poupar e pensar no seu futuro é agora. Porque eu tô com 40 anos agora, mas eu tava com 15 ontem, depois que eu pisquei e a barba tá toda branca. Então, assim, a vida passa muito rápido. Por isso que é importante você planejar. E quando você planeja, fala assim, olha, isso aconteceu por quê? Vou mostrar um exemplo recente. Eu nunca dei presente para as minhas sobrinhas. E quando eu tomei essa decisão, quando eu comecei a estudar sobre finanças, né, eu falei assim, eu não vou dar presente para vocês. Sempre que você fizer aniversário, ou dia das crianças, alguma coisa assim, tio vai lá e vai aplicar para vocês uma previdência privada. Bem, essas crianças cresceram. Passaram 20 anos já. Da minha primeira sobrinha, a Rafaela. Né? E graças a essa atitude de poupar ali algumas centenas de reais assim, a cada evento de aniversário, Dia das Crianças e Natal, né, a gente conseguiu ajudá-la a fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Uau. Aí eu pergunto, cara, dar presente é legal? É ótimo, né? Mas eu busquei assim, vou dar presente ou vou investir para que ela possa construir um futuro brilhante? E isso foi um testemunho que eu trago para todo mundo. Você, nossa, mas 20 anos... passa muito rápido. Então tem que começar agora. Thaís, como os empresários cristãos hoje podem praticar esse apoio mútuo e fortalecer a economia da própria comunidade? Em Atos 4, se fala sobre a igreja primitiva. Na igreja primitiva não havia necessitados. O que isso quer dizer? Que eles se apoiavam, eles se ajudavam. E na igreja, a igreja pode ser um catalisador disso, um local onde os empresários cristãos daquela igreja, daquela comunidade, podem se ajudar. Como? Com parcerias, um consumindo do outro. Isso é uma forma de você ter ali, dentro do seu ambiente de negócio, fornecedores e clientes com os mesmos valores cristãos. Isso é uma forma de impulsionar resultado para as empresas. Paralelo a isso, também valorizando os talentos da igreja. Então, contratando jovens, discipulando, ensinando, exponenciando o potencial dessas pessoas. Então, todo empresário precisa de colaboradores, porque não colaboradores que compartilham dos mesmos valores. Você tem uma empresa com valores cristãos, contratando pessoas com valores cristãos. E com isso, tudo junto, a igreja também... oferecendo situações, eventos, feiras, onde impulsiona isso, atrai esses empresários, essas pessoas, esses talentos. Então, num ambiente onde isso pode acontecer, essa troca pode acontecer, né? Esse networking, no geral, se fortalecendo todo mundo se beneficiando. Se o seu CNPJ é uma ferramenta de Deus, que pergunta todo empresário cristão deveria se fazer sobre o impacto da sua empresa nos próximos 10, 20 ou 30 anos? A pergunta é, o seu negócio, ele está sobrevivendo ou ele está refletindo o reino de Deus? Essa é a pergunta, porque a empresa, a sua empresa, ela vai deixar um legado, ela vai inspirar outras gerações.
Então, quando a gente fala do que Deus pode fazer dentro do seu negócio, você vai inspirar pessoas, você vai mudar vidas, você vai mudar colaboradores, e o quanto isso vai ser exponencial. Então, eu falo muito do resultado, quando a gente fala de deixar legado, qual é o resultado que você vai transbordar na sua empresa para abençoar outras pessoas. Existem empresas hoje, por exemplo, que 90% do dividendo, só para a gente contextualizar, né, naquela conta de padeiro, a empresa ela tem o faturamento, tem as contas que ela paga, o que sobra é o lucro. Desse lucro, parte vai para os sócios como um retorno ao que ele investiu, porque todo negócio é um negócio de risco e ele tem sim que pegar uma parte. Mas quando você tem bons resultados, você transborda isso para ajudar, para servir outras pessoas, projetos sociais. Então, tem empresas hoje que desses dividendos, 90% transborda e 10% vai para os sócios. Ou seja, uma empresa cristã que quer deixar um legado é uma empresa que entende que ela não está ali só para pagar a conta e para botar dinheiro no bolso e para utilizar esse dinheiro acima do que é o necessário, né? Acima da vida abundante, mas sim uma vida ligada à aparência. Isso a gente vê. Mas é muito bonito quando a gente vê quem deixa esse legado, utilizando os resultados para transbordar, para investir e em servir o próximo. Eu acho que esse é o legado que as empresas precisam analisar hoje dentro do meu negócio. O que eu preciso fazer para transbordar e servir e atingir outras gerações, né? 10, 20, 30 anos, 50 anos, que seja. Muito bom. Inclusive, a gente tem uma história que o marido conta que algumas pessoas não entendem que dentro da empresa você tem esse papel de discipular pessoas e fala assim, não, eu tenho o meu trabalho na igreja, porque eu tenho o meu ministério na igreja e tenho o meu trabalho. E uma coisa que eu também identifiquei é que dá para você usar o seu trabalho para abençoar outras vidas. Você não precisa viver aquele conflito interno, né, marido? Conta essa história desse conflito que você vivenciou. E volta na minha adolescência, né? Quando eu saí do ensino médio, eu estava muito envolvido com missões. Conheci o pessoal da Jocum, fiquei muito apaixonado. E eu cheguei em casa, falei, mãe, eu não vou parar aqui, vou concluir o ensino médio e eu vou ser missionário. Eu quero sair pelo mundo, quero pregar evangelho, isso me marcou muito, me tocou, e eu quero levar essa palavra. E na minha família a gente tem alguns pastores, na minha família, a família é muito grande, né? E todos vivem uma vida com muita dificuldade. E minha mãe vendo aquilo, muito preocupada, coração de mãe, falou, não, filho meu não vai depender do sustento dos outros. Eu falei, mãe, mas está na Bíblia isso, aquilo, outro. Ela falou assim, não, filho, você vai trabalhar, você vai ter o seu negócio, e o seu negócio vai sustentar você e seu ministério. Fiquei meio chateado, mas um filho sábio ouve a sua mãe, né? Obrigado, dona Mara, pelos conselhos, né? E nisso eu fui. Só que eu sempre trabalhei, isso passaram assim 15 anos pelo menos, eu vivendo essa dicotomia de trabalhar e falar assim, Senhor, quando é que o Senhor vai me chamar para a obra? Quando é que o Senhor vai me chamar para a obra? E mal sabia eu que eu já estava na obra. Foi quando eu comecei a me envolver mais, voltei a me envolver mais com missões e fui dar palestras sobre finanças, que é o que eu sempre fiz no meu trabalho no banco, e eu comecei a trabalhar com finanças. E eu percebi a necessidade da igreja em ouvir mais, em compartilhar, ser educada sobre como organizar sua vida financeira. Até porque, Rafa, a gente está vivendo num país, em geral, se a gente olhar para a Europa e olhar para o Brasil, a nossa população está envelhecendo. E quanto mais velha a gente vai ficando, menor vai ser a nossa capacidade de fazer renda. Então, quem é que vai sustentar a nossa igreja? Eu vi uma palestra do Luiz Saião, que a gente convidou ele para ir para a igreja, e ele falava sobre a igreja no século XXI, e ele trouxe um dado estarrecedor das igrejas na Europa, que as igrejas estão fechando e estão se transformando em bares. Por quê? Porque os membros da igreja não conseguem manter a igreja. E aquilo me marcou muito. E quando eu estava lá fazendo esse trabalho no sertão do Pernambuco, eu dei um chamado assim, despertei. Aí eu ouvi o Senhor no meu coração dizer assim, este é o seu ministério. Falar sobre educação financeira, ajudar o meu povo na educação financeira deles. E aquilo me marcou demais. Eu falei, interessante que eu já era gerente geral de agência.
E aquela coisa de, puxa, será que algum dia eu vou ser pastor e tal? Eu me conscientizei de que eu já era pastor. Que eu já estava naquela condição, servindo as pessoas com quem eu trabalhava, os gerentes que trabalhavam comigo. Então aquilo internalizou no meu coração. E quando eu saí do banco, né, eu falei assim, agora eu também entendi que eu preciso exponenciar esse trabalho, só que muito mais dedicado aqui à igreja, a servir a igreja, a dar palestras, a escrever livros e atender famílias, né, com esse viés de planejamento financeiro e consultoria de investimento para cristãos. Gente, muito bom, foi muito enriquecedor esse podcast, passou assim muito rápido, eu ficaria aqui mais 2 horas. Vocês detêm de muito conhecimento, né? E esse é o chamado de vocês mesmo, o ministério. Tem abençoado a minha vida, a vida da minha família. Agradeço muito, Rafa, amém, Thaís, indiretamente, né, Thaís? Vocês têm sido bênção para nós e agora para a nossa igreja. Que bênção, que bênção. Onde nós podemos encontrar vocês? Quem quiser entrar em contato diretamente, trocar dúvidas, enfim. Legal. O Instagram do escritório é alon.capital, alon.alom.capital, que é o nosso escritório. O meu pessoal é Rafael Mantuan _oficial, porque quando eu fui criar já tinha um rádio Rafael Mantuan lá. Ele é o oficial. Então eu sou o oficial, o resto é cópia. Brincadeira que eu tinha outro, né? Minha esposa. E o meu Instagram é _ Thaís de Almeida, Thaís com H. _ Thaís de Almeida. Muito bom. Gente, até o próximo podcast.